Fala pessoal, fim de papo aqui na Arena MRV. O Atlético conseguiu a proeza de empatar com o Santos por 1-1, mesmo com um jogador a mais a partir dos 10 minutos do segundo tempo. E mais uma vez o Atlético faz o que tem feito com muito mérito ao longo dessa temporada. Decepciona a sua torcida. Mais de 38 mil pessoas vieram aqui à Arena MRV, mesmo depois do Atlético sendo desclassificado pelo Cruzeiro, a turma veio, a torcida incentivou o Atlético do início ao fim e o Atlético não conseguiu fazer um bom jogo, não conseguiu convencer o torcedor de novo e não conseguiu uma vitória na Arena MRV. Esse palco bonito que você está vendo aqui no fundo foi construído para o Atlético ser soberano, para ser um local onde o Atlético dificilmente fosse batido. E hoje, nessa temporada, a gente pode dizer que dificilmente o Atlético consegue vencer aqui. É impressionante como o Atlético tem uma dificuldade para vencer dentro de casa. E hoje o Santos, com todo o respeito que eu tenho aos santistas e ao time do Santos, não tem um time que é superior ao Atlético, mas de jeito nenhum. E tinha 10 jogadores no segundo tempo e o Atlético com uma vantagem de 1-0. Mas o Atlético conseguiu fazer com que o Santos empatasse o jogo. E olha, com o pênalti aqui, ó. Nesse exato lugar ali, ó. O Lianco. A bola era toda do Lianco, né, Lianco? A bola era toda sua. Era fazer o básico. Chegar rasgando, bola pro mato, que o jogo é de campeonato. Mas não. Aí tentou proteger a bola, perdeu o tempo da bola, fez o pênalti, nem reclamou. Eu até tive a sensação, vendo no replay, que ele poderia ter sido empurrado por trás, mas eu acho que o toque não foi suficiente para ele poder perder o equilíbrio, porque ele nem reclamou. O juizão colocou na cal e nem sempre o Everson vai fazer milagres, né, gente? Aliás, milagre é coisa que o Sampaoli não vai fazer com o Atlético. Na coletiva, o Sampaoli disse que ele ainda está conhecendo o elenco, que ele ainda está ajeitando o time, que está faltando ao time do Atlético ainda confiança aos seus jogadores. Aí entra aquela história, né? Quando contrataram o Sampaoli, deixaram claro, não, o Sampaoli falou que conhece o elenco todo do Atlético. Aí muita gente entendeu que conhecer o elenco era chegar aqui e resolver a coisa do dia para a noite, que o problema seria o treinador, o problema era o Cuca. Não, o problema não era só o Cuca. O Cuca tinha uma parcela de problema, sim, uma parcela do problema, mas não era só isso não, né? O Sampaoli chegou e até agora ele não conseguiu, mesmo conhecendo o elenco, porque ele disse isso para a diretoria do Atlético e demonstrou isso na sua entrevista para ser contratado, mesmo conhecendo o elenco. Ele não conseguiu ainda ajustar o time. E ele falou isso, deixou isso claro na coletiva, que ele ainda está tentando. Que no segundo tempo o time melhorou com a entrada do Alexander, com a entrada do Igor Gomes. Ele disse isso na coletiva, não sou eu que estou falando aqui. E realmente o time até melhorou. O Alexander, para mim, não pode sair desse time, ele tem que ser titular. Né? A questão é que, para o Sampaoli, o primeiro volante é o Fausto Vera, mas a gente já viu ao longo dessa temporada com o Cuca que o Alan Franco tem que ser assim, improvisado ali. Por quê? Porque não tem outro. O Atlético não tem um primeiro volante e não vai ser o Fausto Vera. É o Alan Franco que tem que assumir ali. Hoje, o time do Atlético, de novo, mostrou os mesmos problemas da era Cuca. Um time frouxo na marcação no primeiro tempo, frouxo. Né? O time do Atlético, você não vê em nenhum momento o jogador do Santos receber a bola no meio de campo e ser atrapalhado por algum jogador do Atlético. Ele recebe a bola, ele tem a tranquilidade para dominar, para virar, olhar o jogo e distribuir a bola. Falta muito ao Atlético, senhores. E eu vou voltar a falar o que eu falei depois do jogo contra o Cruzeiro. O Sampaoli não é milagreiro, o Sampaoli não vai fazer milagre, mas está passando da hora dos jogadores terem mais atitude. Está faltando pararem de jogar com o nome e jogarem bola. Tem muitos jogadores jogando apenas com o nome e a torcida do Atlético já está enxergando isso. E o limite da paciência está esgotando. A verdade é que o Atlético hoje briga para não cair no Campeonato Brasileiro. E o Atlético tem um jogo no meio de semana, na altitude, que não vai ter tempo para se preparar. Só um treinamento. E os jogadores não tiveram nenhum planejamento de descanso. O Sampaoli podia ter, de repente, descansado o time hoje por causa da altitude da quarta-feira, não. Ele colocou todo o time titular. Só o Alonso não jogou porque estava suspenso. E esses jogadores vão ter que jogar na quarta-feira na altitude. E aí? Como que eu posso trazer para o torcedor que está aqui me assistindo um otimismo e falar, olha, não, fiquem tranquilos, o Atlético que não ganhou do Santos aqui com um jogador a mais, vai lá na altitude ganhar do Bolívar na quarta-feira e depois, no sábado, vai até o Engenhão ganhar do Botafogo. Difícil, né, torcedor? É difícil a gente acreditar que isso pode acontecer, mas a gente tem que se apegar, né, sempre aquele otimismo de todo atleticano e se apegar que o Sampaoli vai fazer alguma coisa. Está na hora de mexer o doce.
Está na hora de ter uma atitude mais enérgica. Está na hora da coisa acontecer. Tempo ele não tem mais, né? Já não tinha quando veio para o Atlético, mas está na hora de uma atitude mais drástica. Está na hora do torcedor perceber que algo está sendo feito no Atlético. Porque mesma escalação, mesma atitude dentro de campo, isso não vai levar o Atlético a lugar nenhum, a não ser... você falou tudo. Ele disse ali, para a Série B. Então, meus amigos, está na hora de um choque de realidade com esse grupo aí. Deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal. Esse vídeo é um oferecimento de Multibet, onde você encontra as melhores odds do mercado. Desculpa, torcedor, mais uma vez o Atlético fez passar raiva aqui, me fez também.